Já vou te avisando que o vídeo de hoje do canal do Nicola tá bem bom. Você vai saber daqui a pouco a respeito do que o Mancini me contou sobre uma possível proposta de um time da Arábia Saudita para tirá-lo do Corinthians. Preciso te atualizar sobre Hulk, que tem em mãos uma proposta do Atlético Mineiro maior do que a do Palmeiras. Também preciso te falar sobre o Flamengo, que fez 2-0 no Verdão e já é considerado por um site de estatísticas e projeções o segundo maior candidato ao título do Campeonato Brasileiro, para completar detalhes sobre Marcos Paulo, que vai sair do Fluminense por uma migalha. E por último, mas não menos importante, informações do Botafogo, que acaba de tirar um gerente das categorias de base do Flamengo. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo muito, mas muito bacana, tenho certeza que você vai curtir. E antes de passar todas as informações, só pedir para vocês se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e prestarem bem atenção numa dica importante que eu vou passar a partir de agora. Se você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente, junte-se agora mesmo a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais cai no gosto do apaixonado por futebol e esportes no Brasil. Ao longo de todo o ano de 2021, inclusive, a Betano vai ser patrocinadora master do Atlético Mineiro, expondo sua marca no peito, a parte mais nobre da camisa do Galo. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo um download do aplicativo disponível para Android. Na Betano você pode apostar em todos os esportes mais populares, como futebol, basquete, tênis, mas também em esportes como League of Legends, Counter-Strike, Dota e outros. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Nosso palpite essa semana vai numa seleção múltipla de 4 jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Atlético Mineiro fora de casa contra o Vasco, mais de 1,5 gols no clássico entre Grêmio e Internacional, vitória do Fluminense contra o Botafogo e vitória do Corinthians em casa contra o Bragantino. Nossa aposta vai ser de R$30, a odd total de 11,03 e o retorno potencial de R$330,95. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link na descrição desse vídeo e ainda receba um bônus de boas-vindas de 100% do valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre Marcos Paulo, atacante de apenas 19 anos de idade do Fluminense, tratado como uma das maiores promessas do Flu em bastante tempo. Havia uma enorme expectativa de que ele pudesse ser a maior venda da história do clube, ultrapassando o Gerson, que foi para Roma por 17 milhões de euros. Mas, por causa de uma série de erros administrativos, o Fluminense conseguiu deixar com que o Marcos Paulo ficasse bem próximo do fim do contrato. O vínculo dele termina agora no mês de junho e o Marcos Paulo já pode assinar um pré-contrato. É certo que ele não fica, resta saber se o Fluminense vai conseguir algum dinheiro. O maior interessado hoje é o Atlético de Madrid e o Marcos Paulo quer jogar no time espanhol. Para desespero do Fluminense, o Atlético de Madrid não quer pagar qualquer centavo ao Flu. A ideia dos espanhóis é esperar que o Marcos Paulo termine seu contrato e se apresente de graça na metade do ano. Nos últimos dias, para ser mais preciso, desde o início dessa semana, surgiu o Parma, que está disposto a pagar 1 milhão de euros para contratar o jogador e ainda deixar 15% do valor de uma venda futura. O Fluminense se interessou pela possibilidade de faturar 6 milhões e 400 mil reais, é muito menos do que os 15 milhões de euros que o Flu pedia em outras janelas de transferência, mas já é alguma coisa. O problema é que o Marcos Paulo deixou bem claro que quer se mudar para o Atlético de Madrid. O empresário dele está na Europa tentando chegar a um acordo com o pessoal do Atlético de Madrid para que o Atlético fique com o jogador já e deixe um percentual de uma venda futura para que o Fluminense não saia de mãos abanando. Lucas Mineiro é o nome do empresário do jogador que está na Espanha. Infelizmente, mais uma péssima gestão do Flu acaba determinando uma saída de um jogador extremamente promissor, só 19 anos de idade, praticamente de graça. Bora falar agora sobre o Botafogo, que anunciou no fim da noite dessa quinta-feira a contratação de Eduardo Freeland,
como seu novo diretor executivo de futebol. Ele trabalhava há 3 anos nas categorias de base do Flamengo, era o gerente da base do Fla. O Freeland já havia passado pelo Botafogo em 3 outras passagens, sempre nas categorias de base, fez bons trabalhos. Ele inclusive conseguiu ser campeão brasileiro sub-20 com o Barroca como treinador pelo Botafogo em 2016. Ainda foi campeão também do brasileiro sub-20 em 17 pelo Cruzeiro e em 2019 pelo Flamengo. Vai ter sua primeira oportunidade de trabalhar à frente de um time profissional. Todos os trabalhos do Freeland sempre em categorias menores, em categorias amadoras, e foi isso que fez ele largar o Flamengo para trabalhar no Botafogo, mesmo sabendo que a chance de o Botafogo disputar a Série B é gigante. Freeland chega a General Severiano, inclusive com status maior do que o do Túlio Lustosa, que segue no clube, mas como um gerente de futebol, ou seja, vai ter de se reportar a partir de agora ao Freeland sempre que tiver alguma coisa a ser resolvida. Para completar sobre esse assunto, quero te contar como é que fica o Flamengo a partir de agora, sem seu gerente das categorias de base. O Fla trabalha com 2 alternativas, com 2 possibilidades. Uma delas, Erasmo Damiani, que pertence ao Internacional, mas está acertando últimos detalhes para trabalhar no Atlético Mineiro, indicação de Rodrigo Caetano. Cheguei a contar para você num vídeo dessa quarta-feira, ou melhor, dessa quinta-feira. O outro nome é de Carlos Brasil, que também trabalha nas categorias de base, mas do Vasco da Gama. Quero falar agora sobre Wagner Mancini, que passou a ser especulado nos últimos dias em relação a um time da Arábia Saudita. Seria uma proposta milionária que faria com que o Mancini abrisse mão do contrato com o Corinthians, contrato até dezembro desse ano, para que se mudasse para a Arábia Saudita em busca de muito, mas muito dinheiro. Antes de gravar o vídeo, eu troquei mensagens de WhatsApp com o Mancini e ele disse o seguinte, abre aspas, não tem proposta nenhuma da Arábia, posso garantir que ninguém me procurou, fecha aspas. Mancini ainda completou dizendo que está absolutamente feliz no Corinthians, ele esperava há bastante tempo uma oportunidade de verdade num clube grande. E essa oportunidade enfim apareceu e o Mancini faz um trabalho bem legal à frente do Corinthians. Timão que venceu na noite dessa quinta-feira o Sport por 3-0 e pulou para o 8º lugar na tabela de classificação do campeonato, tem 45 pontos ganhos. Com esses 45 pontos o Corinthians não corre matematicamente mais risco de rebaixamento e também de acordo com o Mancini aí de forma coletiva, na entrevista pós-jogo, ele disse que o novo objetivo é brigar por uma vaga na Libertadores da América e a meta do Corinthians é garantir pelo menos 15 pontos nos 8 jogos que ainda disputa daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Campanha do Mancini à frente do Timão, 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Quando o Mancini assume o Corinthians, o time era o 17º colocado, ou seja, o primeiro na zona do rebaixamento. 15 pontos conquistados em 15 jogos. Pois agora, o Mancini foi capaz de conquistar 30 pontos em outros 15 jogos, só para você ver a diferença do trabalho do Mancini em relação aos seus antecessores, ao Thiago Nunes e também ao Jair Ventura. Para arrematar de vez sobre o Corinthians, quero te contar que os 3 gols da vitória contra o Sport na noite dessa quinta-feira foram marcados por Gustavo Silva, o Mosquito no primeiro tempo, Matheus Vital e Jô marcaram na etapa final. O Jô quebrou ou colocou fim a um longo jejum sem balançar as redes. Já o Sport é o 16º colocado, 32 pontos conquistados, só está à frente do Vasco da Gama, o primeiro time na zona do rebaixamento, porque tem uma vitória a mais do que o Vasco, embora o Sport também tenha uma partida a mais do que seu concorrente. E por último, mas não menos importante, preciso te contar que o Gemerson deixou o jogo na metade, no finalzinho do segundo tempo, alegando problemas no joelho. Ele teve uma torção no joelho e vai passar por exames ao longo dessa sexta-feira para constatar a gravidade da lesão. Quero te falar agora sobre Hulk, atacante de 34 anos de idade. Te contei nessa semana que conversei com a Marisa Lígia, a representante do centroavante, e ela colocou como prazo definitivo para a situação ser definida a respeito do futuro do Hulk. O prazo final é 31 de janeiro. Ele quer iniciar o mês de fevereiro empregado. E a notícia dessa quinta-feira dá conta do interesse do Atlético Mineiro. Não é um interesse novo. Quem acompanha o canal do Nicola vai lembrar que a própria Marisa Lígia já havia me falado em Palmeiras e Atlético Mineiro como os maiores interessados em território brasileiro. O Vasco também havia feito uma sondagem com o Levin esse ano. A partir do momento em que o Levin não conseguiu se transformar no presidente do Vasco, o Vasco ficou fora dessa disputa e restam nesse momento só Palmeiras e Vasco da Gama. A notícia interessante dessa quinta-feira é de que o Atlético apresentou um projeto bem legal ao Hulk. A oferta é de 3 anos de duração, com um salário, aí uma informação minha, maior do que o do Palmeiras. Ou seja, se o Hulk aceitar a oferta atleticana, além de ter mais tempo de contrato, 3 anos contra 2 anos do Palmeiras, ele ainda vai receber um pouco mais no Galo do que no Verdão. Isso quer dizer que ele vai jogar no Atlético Mineiro? Ainda não dá para bater o martelo, até porque o Hulk ainda tem propostas de outros clubes do exterior.
mas fiquei com a impressão, nesse último papo que eu tive com a Marisa Lídia, que a ideia do Hulk é jogar no futebol brasileiro, ficar um pouco mais perto dos filhos. Desde que ele se separou, ele está bem distante dos filhos, que passaram a morar em São Paulo. Esse seria um trunfo do Palmeiras, se ele se acertasse com o Verdão, além de realizar um sonho de infância, de jogar no clube do coração, ele ainda poderia estar mais perto dos 3 filhos. Mas se jogar no Atlético Mineiro, a distância de voo entre São Paulo e BH é mínima, 1 hora de voo e tá tudo resolvido. Ele vai poder estar bem mais perto dos filhos do que na comparação, por exemplo, a temporada passada, quando jogava na China. Quero falar agora sobre o São Paulo para atualizar as últimas envolvendo o Fernando Diniz. Certamente você já sabe que ele foi mantido no cargo, pelo menos até esse sábado. Se não vencer o Curitiba no Morumbi, a chance de demissão é enorme. Isso quem me contou foi o próprio presidente do clube, o Júlio Casares, com quem conversei por telefone ao longo da quinta-feira. A novidade que eu queria dividir com vocês é que vários técnicos foram oferecidos ao São Paulo nas últimas horas, desde que o Fernando Diniz começou a bambear por conta do 5-1 diante do Internacional. Entre os nomes oferecidos sugeridos estão Mano Menezes, desempregado já há algum tempo, desde que foi demitido pelo Bahia, o técnico Guilhermo Barros Schelotto, que já trabalhou no Boca Juniors, estava na Major League Soccer nos Estados Unidos e está desempregado. Teve também a sugestão de um técnico português e outro argentino. Não consegui levantar com essa minha fonte no São Paulo o nome do técnico português e o nome desse técnico argentino. De qualquer maneira, posso te contar que ao longo de toda a quinta-feira, o telefone de dirigentes do São Paulo tocou com algumas sugestões de treinadores que estariam interessados no cargo do Fernando Diniz. E aí a curiosidade é que um dos motivos que fizeram a diretoria bancar o Diniz, pelo menos até sábado, é a indefinição em relação ao mercado. Júlio Casares gostaria de 2 nomes, Rogério Ceni e Miguel Ángel Ramírez. O problema é que o espanhol fechou com o Internacional, será técnico do Inter tão logo o Campeonato Brasileiro terminar, apesar da ótima campanha do Abel Braga, e Rogério Ceni venceu com o Flamengo 2-0 em cima do Palmeiras e está mantido no cargo, inclusive tem melhorando um pouquinho sua situação, que já foi bastante crítica na Gávea. Para fechar o vídeo falando sobre a vitória por 2-0 do Flamengo em cima do Palmeiras, jogo disputado em Brasília na noite dessa quinta-feira, os gols do Flamengo marcados um em cada tempo. Primeiro gol de churrasco, um gol maluco, ridículo. O Kusevich foi chutar, acabou acertando o Luan, zagueiro do Palmeiras acertando outro zagueiro do Palmeiras e gol do Flamengo. Na etapa final, no finalzinho, também depois de um bate-rebate, o PP acabou marcando seu primeiro gol com a camisa profissional do Flamengo. Vitória rubro-negra por 2-0. Vitória importantíssima para o Rogério Ceni, mas também para o Flamengo. Foi só a primeira vez que o Flamengo conseguiu, nesse Campeonato Brasileiro, vencer um time no G6. Todos os jogos contra Internacional, São Paulo, Palmeiras, quem mais? Grêmio e o próprio Flamengo, não vou colocar o Flamengo nessa conta, mas os jogos contra esses adversários haviam terminado para o Flamengo ou com empate ou com derrota. Pela primeira vez o Flamengo conseguiu sair de campo com esses 3 pontos. Importante contar também que foi só a segunda vez na era Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro que o time conseguiu passar 2 rodadas sem tomar gols. Havia passado sem tomar gols no 3-0 contra o Goiás na segunda-feira, agora 2-0 contra o Palmeiras. Com isso, o Flamengo já pulou para o 3º lugar do Campeonato Brasileiro, são 55 pontos conquistados contra 59 do Inter e 57 do São Paulo, com a lembrança de que o Fla tem um jogo a menos do que o Tricolor e do que o Colorado. Esse jogo é bem complicado, não podemos nos esquecer disso. O Flamengo enfrenta o Grêmio no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o 538, que é o site de matemática, de projeções, de contas que a ESPN utiliza em todo o mundo, esse site está dando o Flamengo hoje como o 2º maior candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Para o 538, o favorito ainda segue sendo o Internacional, com 38% de chances. Já o Flamengo aparece na 2ª colocação com 31% de chances, depois o Atlético Mineiro é o 3º com 15%, e a curiosidade é anotar o São Paulo apenas no 4º lugar, hoje com 12% de chances. Palmeiras é o 5º com 3% e o Grêmio com míseros 2%. Queria chamar atenção para o atual momento do São Paulo. De acordo com o Tristão Garcia, um outro matemático que a gente do futebol costuma ouvir com bastante frequência, Tristão chegou a dar ao São Paulo, outro dia, com mais de 70% de chances de conquista do título. Mas, de acordo com o Tristão Garcia, as chances do São Paulo hoje se resumem a apenas 17%. Para o Tristão, o Internacional tem 50% de chances, o Flamengo aparece com 14%, menos até do que o São Paulo. Achei curiosa essa conta. Eu não concordo muito com nem o Tristão Garcia, nem com o pessoal do 538. Eu vejo Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo
muito próximos um dos outros, ou um do outro. Acho que esses percentuais são bem equilibrados, o São Paulo abaixo e o Palmeiras e o Grêmio até pela pontuação também um pouco abaixo. Mas não descartaria nenhum dos 6. Até porque esse campeonato está extremamente equilibrado e muitas vezes a gente tem a impressão de que ninguém quer ganhar o campeonato nacional. Para fechar, queria que você usasse o espaço para comentários para dar suas projeções. Quanto você acha que cada um desses 6 times tem de chance em relação ao título? Por último, mas não menos importante, faltou falar sobre a classificação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, certo? O Palmeiras, nesse exato momento, ocupa a 5ª colocação do Campeonato Nacional, tem 51 pontos ganhos e um jogo a menos do que os demais, do que os 2 líderes, né, para ser mais preciso, do que o Internacional e do que o São Paulo. Esse jogo a menos do Palmeiras é contra o Vasco da Gama. E o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, disse depois do jogo que ainda acredita na possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Ele usou força máxima no jogo contra o Flamengo, com exceção do Rony, que nem viajou. Rony tem alguns problemas físicos, mas a ideia do Abel é continuar utilizando o Campeonato Brasileiro ou encarando o Campeonato Brasileiro à vera. Bom, pessoal, eram essas as informações todas que eu queria passar para vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e também ativa o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Combinado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!